Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Brevilieri e a gente vai trabalhar agora a parte de junções celulares. Vamos lá? Bem pessoal, nós vamos falar agora das junções celulares, ou seja, as estruturas que as células criam, normalmente de glicoproteínas, que ficam uma parte para dentro da célula, uma parte para fora da célula e podem unir uma célula na outra ou podem fazer a união de células a um substrato, como a gente vai ver, por exemplo, no tecido epitelial. Então nós temos alguns tipos de composições e de funções dessas proteínas e dessas glicoproteínas que dão essa estrutura de junções celulares. Primeiramente, elas são muito comuns em tecidos epiteliais, porque os tecidos epiteliais, as células têm que estar muito grudadas, têm que estar muito aderidas umas às outras, não tendo muito espaço intercelular, ou seja, não tendo muito espaço entre uma célula e outra, e é muito importante para proteção principalmente. Tecidos epiteliais que tenham proteção vão ter vários tipos de junções celulares entre as células desse tecido. Bem, inicialmente, os tecidos epiteliais, eles sempre estão sob uma base, sob um substrato que chama-se lâmina basal. Essa lâmina basal, ela vai ser presa, então aqui em laranja eu teria células do tecido epitelial. Esse tecido epitelial, ele tem pouquíssima substância entre as células, que nós chamamos de substância intercelular, justamente pelas células serem muito grudadas, muito aderidas umas às outras. Então não tem espaço no tecido epitelial nem para ele ser vascularizado. Não existem vasos sanguíneos entre as células do tecido epitelial. Por isso que sempre junto de um tecido epitelial, nós vamos ter um tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo que está aqui na base desse tecido epitelial, então esse tecido conjuntivo sim será vascularizado e entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo nós temos uma estrutura proteica chamada de lâmina basal. Nessa lâmina basal existem proteínas. Essas proteínas que formam essa lâmina eu chamo de laminina. Então essas proteínas da lâmina, e se vocês notarem, essa estrutura, que são chamados hemidesmossomos, porque eles se assemelham muito a uma estrutura que a gente vai ver que tem entre uma célula e outra, chamada de desmossomo, e se vocês perceberem, o prefixo hemi significa meio, é como se eu tivesse apenas a metade de uma estrutura chamada de desmossomo, como se eu tivesse um lado só, porque eu tenho a membrana da célula epitelial, eu tenho as proteínas chamadas de integrinas, que vão se ligar à laminina da lâmina basal, fazendo essa estrutura, dando uma certa sustentação a esse tecido epitelial, inclusive ele é muito ligado com proteínas do citoesqueleto, inclusive com actina, dando uma flexibilidade maior nesse tecido, na fixação desse tecido epitelial aqui na lâmina basal. Então essa estrutura é uma estrutura que não está, é a única aqui que a gente está vendo, que não vai ligar uma célula na outra. Ela vai ligar então o hemidesmossomo, ele liga uma célula a um substrato de proteínas, que no caso aqui seria a lâmina basal. Os outros são todas junções celulares que unem uma célula a outra. Então, unir uma célula a outra, a gente vai ter aqui zônulas de oclusão, junções aderentes, que são extremamente semelhantes, com funções extremamente semelhantes. Nós temos os desmossomos, encontrados muito no tecido epitelial de diversos tipos, e nós temos as chamadas junções comunicantes. Vamos dar uma olhada nas diferenças e aonde eles estão presentes. Bem, primeiro, já que falamos de hemidesmossomos, vamos partir para os desmossomos. Esses desmossomos é como se eu tivesse pego duas membranas e tivesse colocado entre elas ligado com um grampeador. Ou seja, existem
estruturas dessas entre uma célula e outra, e essas estruturas aqui, elas são feitas, esse desmossomo, de uma proteína chamada de caderina, e essas proteínas chamadas de caderinas unem a membrana de uma célula na membrana da outra célula. Tem uma placa pelo lado de dentro de cada membrana, e essa placa ligada aqui pelo lado de dentro da membrana, ela vai se ligar a estruturas de queratina que a gente vai ter aqui no citoesqueleto dessa célula, dando então uma ligação entre uma célula e outra. Isso daqui é muito presente em tecidos epiteliais da nossa pele inteira, aderindo uma célula a outra, assim como a gente tem em alguns tecidos musculares, como a musculatura cardíaca, quando o coração bate, para que haja uma maior adesão entre uma célula e outra. Então nós vamos ter esses desmossomos bem distribuídos e ligando em diversos pontos das membranas. Essas duas, a zônula de oclusão e as zônulas aderentes, elas também estão em tecidos epiteliais, só que daí são tecidos epiteliais que têm que ter um nível de elasticidade maior. Por exemplo, se eu pegar o nosso estômago, a nossa bexiga, o nosso intestino, são todos revestidos internamente de tecido epitelial. E esses tecidos epiteliais, eles têm que sofrer uma altíssima dilatação. Eles têm que suportar uma grande dilatação desses órgãos. Então, o que vai acontecer? Eles são estruturas, são junções celulares que, se vocês perceberem, eles contornam as células inteiras. Então, eles estão aqui, próxima à região apical das células, que a gente chama o ápice das células epiteliais, e elas são estruturas que contornam toda a célula. Nos dois lados, ó. Então tem nessa célula de cá, e elas vão unir essas duas células, não como os desmossomos são mais pontuais. Desmossomos fazem adesão entre células? Sim. No entanto, quando a gente fala em zônulas de oclusão, que são proteínas chamadas de ocludinas, e junções aderentes, que também são caderinas, no entanto, essas caderinas ligadas a microfilamentos bem espessos aqui, eu vou ter essas duas estruturas aqui, além de dar uma excelente aderência a essas células desses tecidos epiteliais que precisam de uma maior capacidade de distensão, eles vão, imaginem, no estômago existe o suco gástrico, no intestino muitos micro-organismos, na bexiga urinária, a própria urina. Então nós vamos ter nesses tecidos epiteliais, além das células serem muito grudadas, elas têm que impedir a entrada desses líquidos que estão nesses órgãos. Então eu vou ter, vamos supor que isso seja a mucosa intestinal, está cheio de micro-organismos aqui, na nossa flora intestinal. Esses micro-organismos que estão aqui, eles preferencialmente tentariam passar entre uma célula e outra. Quando eles tentam passar entre uma célula e outra, eles serão impedidos, por junções aderentes e zônulas de oclusão, fora o próprio líquido que tem nesses órgãos. Então eles são ricos em um líquido que eu não quero que esse líquido fique atravessando sem seletividade lá para a minha corrente sanguínea que estaria aqui no tecido conjuntivo. Certo, pessoal? Então são estruturas muito semelhantes que estão em tecidos epiteliais que precisam de uma maior impermeabilização e que precisam ter uma maior elasticidade. E agora, existe um tipo muito especial dessas junções celulares, que é, na verdade, o que a gente chama de junções comunicantes. Como o próprio nome diz, na verdade, elas vão fazer a comunicação de uma célula com a outra, não apenas a adesão. Elas até ajudam na adesão, sim. No entanto, elas também vão fazer a comunicação. A troca de moléculas, elas funcionam como se fosse um túnel. Por isso o nome das proteínas que formam essas junções comunicantes são chamadas de conexinas. Por exemplo, no nosso coração, se a gente for analisar o coração, ele vai ter dois nodos que geram um impulso para todo o coração.
o nodo sinoatrial, o nodo atrioventricular, que vão gerar a despolarização, que vão gerar atividade elétrica em todas as células contráteis. Então, eu não tenho um neurônio em cada célula cardíaca dizendo para essa célula cardíaca se contrair. Na verdade, esse impulso, esse estímulo, ele vai passar de célula em célula. Então, os íons que vão fazer essa alteração elétrica de membrana no tecido cardíaco, eles conseguem passar de célula para célula através de junções comunicantes. Então, quando a gente olha o tecido cardíaco, tomem cuidado que eles podem ter desmossomos na sua adesão e podem ter conexinas, junções comunicantes, para gerar justamente a passagem de substâncias de uma célula para outra, fazendo com que uma célula estimule a próxima célula a se contrair. Cuidado que, normalmente, quando a gente estuda tecido nervoso, a gente estuda sinapses químicas. Existem sinapses que não se tocam os neurônios, eles liberam o neurotransmissor e ativam o próximo neurônio. Isso é uma chamada sinapse química. Cuidado que existem, principalmente no cérebro, algumas sinapses que elas são chamadas de sinapses elétricas. O que são essas sinapses elétricas? São sinapses feitas com junções comunicantes. Ou seja, não é liberando o neurotransmissor, é como a gente falou aqui em relação ao tecido cardíaco. O impulso passa diretamente de um neurônio para outro neurônio diretamente através de junções comunicantes. Certo, pessoal? Então essa foi a aula de junções celulares, muito importante para histologia e para fisiologia. Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, até a próxima.